Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhayatmani Burishta Om Shrom. Continuando com o Evangelho Sênio da Paz, agora vamos entrar nos protocolos de reconsagração do templo do corpo. Portanto, Jesus vai passar a explicar como é que é feito. Portanto, buscai o ar fresco da floresta e dos campos, e ali, no meio deles, encontrareis o anjo do ar. Tirai os sapatos e as roupas e permiti que o anjo do ar vos envolva todo o corpo. Em seguida, respirai longa e profundamente, a fim de que o anjo do ar seja levado para dentro de vós. Em verdade vos digo, o anjo do ar expulsará do vosso corpo toda a sujidade que o maculava por fora e por dentro. E por esse modo, todo o mau cheiro e todas as coisas impuras se erguerão e sairão de vós, como fumaça de fogo ascende enuvelada e se perde no oceano do ar. Pois em verdade vos digo, santo é o anjo do ar, que limpa tudo o que é sujo e dá às coisas mal cheirosas um suave aroma. Nenhum homem que o anjo do ar não deixe passar entrará à presença de Deus. Em verdade, todos precisarão nascer de novo pelo ar e pela verdade, pois o vosso corpo precisa do ar da mãe terrena e o vosso espírito precisa da verdade do Pai celestial. Então, santo é o anjo do ar. Deixa de ser apenas oxigênio e outros elementos, não é? E passa a ser algo divino, um anjo, não é? Então, inspirando o divino, expirando pecados. Da mesma forma, os pranayamas, os kriyas, não é? Quando vistos apenas como ar ou prana, também não têm a mesma profundidade. Agora, vistos como um ser divino, um deva, aí já é uma outra coisa. E a tua percepção faz toda a diferença, não é? Mais uma vez, a presença ou a ausência da sacralidade abre ou não abre as portas para o divino. E o vosso espírito respira a verdade do Pai Celestial, não é? Afinal, é esse o propósito da vida humana. Sem isso não tem sentido e só dá o definhar e o deslizar para os demónios. Então, sem buscar a verdade do Pai Celestial, a vida fica completamente sem sentido. E se não está buscando a verdade do Pai Celestial, está deslizando para os demónios. Só depende a que velocidade é que isso está acontecendo. Então, tudo isto deve ser feito em oração. Primeiro a oração e a comunhão com Deus e depois com o seu anjo, pedindo que limpe os vossos pecados para que tudo seja um processo divino. Então, o início deste processo, que algumas partes ainda falam, né? Tem muita parte ainda para falar, mas é tudo em oração. É um processo sagrado, divino, de comunhão com Deus e com os seus vários anjos. Continuando no Evangelho. Depois do anjo do ar, procurai o anjo da água. Tirai os sapatos e as roupas e consenti que o anjo da água vos cinja o corpo todo. Aninhai-vos inteiramente em seus braços envolventes, e quantas vezes moverdes o ar com o sopro, tantas vezes movei a água com o corpo. Em verdade vos digo, o anjo da água expelirá do vosso corpo toda a sujidade que o maculava por fora e por dentro. E todas as coisas sujas e fétidas escorrerão para fora de vós, exatamente como as imundícies das roupas lavadas em água escorrem para fora e se perdem na corrente do rio.
Em verdade vos digo, santo é o anjo da água, que limpa tudo o que é sujo e dá a todas as coisas mal cheirosas um suave aroma. Nenhum homem pode entrar à presença de Deus que o anjo da água não tenha deixado passar. Em verdade vos digo, todos terão de renascer da água e da verdade, pois o vosso corpo se banha no rio da vida eterna, pois recebeis o vosso sangue da vossa mãe terrena e a verdade do Pai celestial. Então, mais uma vez, fazer uma prece a Deus, ao anjo da água, antes de entrar dentro da água, não é? Pedindo para que remova todas as impurezas, todos os pecados. Não é com a água que é o contato, mas com o anjo da água. Então, ao entrar na água, fazer força com o ar, as inspirações, e fazer força com o ar, para dentro e para fora, empurrando com o abdômen a água, para movimentar bem os intestinos, para soltar bem depois tudo o que lá está dentro represado. E o rio da vida eterna que Jesus menciona aqui é o processo espiritual que leva para Deus. Esse é o rio da vida eterna. Continuando no Evangelho. Não cuideis que seja suficiente o anjo da água envolver-vos apenas externamente. Em verdade vos digo, a sujidade interior é maior que a exterior, e quem se asseia por fora, mas por dentro permanece impuro. É como os túmulos, lindamente pintados por fora, mas por dentro cheios de toda a sorte de sujeiras e abominações horríveis. Por isso, em verdade vos digo, deixai que o anjo da água vos batize por dentro, para poderdes livrar-vos de todos os pecados passados e para que por dentro possais tornar-vos tão puros quanto a espuma do rio que brinca à luz do sol. Procurai, portanto, uma cabaça grande, cujo talo tenha o comprimento de um homem. Retirai-lhe a parte interna e enchei-a com água do rio que o sol tenha aquecido. Pendurai-a num galho de uma árvore, ajoelhai-vos no chão diante do anjo da água e deixai que a extremidade do talo da cabaça penetrar-vos as partes traseiras, para que a água flua por todos os vossos intestinos. A seguir, ainda ajoelhados diante do anjo da água, orai, pedindo ao Deus que vos perdoe todos os pecados passados e ao anjo da água que vos liberte o corpo de todas as impurezas e doenças. Deixai depois que a água corra para fora do vosso corpo, a fim que ela tire de dentro dele todas as coisas sujas e mal cheirosas de Satanás. E vereis com os vossos olhos e cheirareis com o vosso nariz todas as abominações e porcarias que maculavam o templo do vosso corpo, incluindo os pecados que moravam em vosso corpo, atormentando-vos com todas as espécies de dores. Em verdade vos digo, o batismo com água vos liberta de todos eles. Renovai o batismo com água cada dia do vosso jejum, até que virdes que a água que sai de vós é tão pura quanto a espuma do rio. Logo conduzi o vosso corpo ao rio que corre, e ali nos braços do anjo da água rendei graças a Deus, ao Deus vivo, por haver-vos livrado de todos os vossos pecados. E este sagrado batismo, levado a cabo pelo anjo da água, é o renascimento para uma nova vida. Pois os vossos olhos dali por diante verão e os vossos ouvidos ouvirão. Não mais pequeis, portanto, após o batismo, para que os anjos do ar e da água possam morar eternamente em vós e servir-vos para todo o sempre. Então, portanto, esta era a forma como se fazia o enema naquela época, né? Que é muito mais do que um enema, vale frisar isso, é importante frisar. E esta lavagem dos intestinos e tudo isto que lá está é muito importante, não é? Existe a lavagem do cólon, não é a mesma coisa. Este é um processo espiritual. Dentro dos intestinos acumulam-se toxinas e coisas, detritos, desde o nascimento. E feita assim de qualquer maneira,
muitas vezes traz muitos processos emocionais à tona. Agora, dentro do processo de reconsagração do espírito e do corpo, quando chega à reconsagração do corpo, já fica bem tranquilo, porque a maior parte das limpezas já foram feitas na primeira fase. Então, este batismo por dentro pelo anjo da água é a mesma água corrente do rio, né? A mesma água corrente do rio, que é o anjo da água em toda a sua força e vigor. Porque, bom, basta ver o que foi feito com a água, com o ar que se respira, com tudo isso para perceber algumas coisas. Então, é a vida do anjo da água, é o contato com o anjo da água na sua pureza que é o importante. Então, é a mesma água corrente do rio, colhida no dia e deixada aquecer no sol antes de usar. Recomendo fazer, por exemplo, os kits de enema que se compram, vêm normalmente com 2 litros, não é? Então, é recomendado fazer 3 vezes 2 litros. Recomendado, atenção, não sou médico, não é? Fazem aquilo que quiserem, depende também da sensibilidade de cada um. Não deve forçar. E se tiver tudo bem, fazer pelo menos 3 vezes seguidas. Porquê? Porque são 7 dias de jejum completo, absoluto, não é? E são 7 dias, até ao 7º dia deve estar tudo limpinho. E primeiro, segundo, terceiro dia, aí no terceiro dia mais ou menos, parece que já, até porque já fez o processo de reconsagração do espírito, já há um jejum que vamos falar ainda, não é? E então, meio que os intestinos já estão bem limpos, né? Bem limpos não, já estão bem aliviados, vamos colocar assim. Então em 3 dias parece que limpou. Só que não, depois começa a descer de novo. Ou no 4º ou no 5º dia começam a vir coisas da parte superior dos intestinos. Coisas bem pretas, não é? E então, aí corre o risco de chegar no 7º dia e não estar completamente limpo para o batismo final, não é? Então é importante, se tiveres condições para isso, se estiveres bem, já aproveita e já faz uns 2, 3 enemas desses, que é para garantir que ficará limpo. Jesus fala, além de uma limpeza por fora, com comunhão com o anjo da água, também por dentro. Esta já foi. De certo, este batismo é um renascimento para uma nova vida, se for um renascimento espiritual, com arrependimento e uma consequente mudança de visão e de hábitos. Não pecais mais. Volto a sublinhar, isto é muito importante. Em todo o processo de renascimento espiritual, não é? Após o processo, não pecais mais. Para que os anjos possam morar em vosso corpo, não é? Para que Deus esteja presente no vosso corpo e que os outros não voltem. Continuando no Evangelho. E se mais tarde ainda resta dentro de vós alguma coisa, por menos que seja de pecados e impurezas passados, procurai o anjo da luz do sol, vos envolva todo o corpo. Em seguida, respirai longo e profundamente para que o anjo da luz do sol seja levado para dentro de vós e expulse do vosso corpo todas as coisas mal cheirosas e sujas que o maculavam por dentro e por fora. E todas as coisas sujas e mal cheirosas se erguerão de vós, exatamente como a escuridão da noite se dissipa ante o brilho do sol nascente. Pois em verdade vos digo, santo é o anjo da luz do sol que limpa todas as sujidades e dá um suave aroma às coisas mal cheirosas. Ninguém pode entrar à presença de Deus que o anjo da luz do sol não tenha deixado passar. Em verdade, todos terão de renascer do sol e da verdade para que o corpo se aqueça à luz solar da mãe terrena e o espírito se aqueça à luz solar da verdade do Pai celestial.
E mais uma vez, respirar profundamente o anjo da luz do sol junto com o anjo do ar. Portanto, os pranayamas ou kriyas feito no sol. Não é? Óbvio, Jesus não fala de pranayamas ou kriyas, mas para quem conhece, não é? Então, eu também não me vou alongar muito agora, até porque na parte prática que eu vou deixar, não é? Aí quem estiver a fazer o processo, eu vou falar sobre cada um desses processos, dar as dicas deles todos, como é que funciona, então vai ficar tudo bem explicado. Continuando no Evangelho. Os anjos do ar, da água e da luz do sol são irmãos. Foram dados ao Filho do Homem para servi-lo e para que ele possa ir sempre de um para o outro. Santo igualmente é o abraço deles. Como são filhos indivisíveis da Mãe Terrena, não separeis os que da terra e o céu fizeram um só. Deixai que os 3 anjos irmãos vos envolvam todos os dias e que eles vos habitem durante o vosso jejum. E eles também serão o teu alimento. E será muito necessário, como eu vou explicar depois lá no final. Pois em verdade vos digo, o poder dos demónios e todos os pecados e impurezas partirão à pressa do vosso corpo, abraçado pelos 3 anjos. Assim como ladrões fogem de uma casa deserta à chegada do dono da casa, um pela porta, outro pela janela e o terceiro pelo telhado, cada qual onde se encontra e por onde lhe é possível. Assim fugirão do vosso corpo todos os diabos do mal, todos os pecados passados e todas as purezas e enfermidades que conspurcavam o templo do vosso corpo. Que os anjos da Mãe Terrena entrem em vosso corpo, de forma que os senhores do templo o reconquistem. Todos os maus cheiros partirão à pressa pelo vosso hálito, pela vossa pele, as águas poluídas pela vossa boca e pela vossa pele, e pelas vossas partes traseiras e privadas. E vereis todas estas coisas com os olhos, e cheirareis com o nariz, e tocareis com as mãos. E todos os pecados e imundícies, e quando todos os pecados e imundícies tiverem saído do vosso corpo, o vosso sangue se tornará tão puro quanto o sangue da nossa Mãe Terrena, e como a espuma do rio, que folga à luz do sol. E o vosso hálito se tornará tão puro quanto o hálito das flores odorantes. Vossa carne será tão pura quanto a carne dos frutos que vermelham entre as folhas das árvores. E a luz dos vossos olhos será tão clara e flamejante quanto o brilho do sol que cintila no céu azul. E agora todos os anjos da Mãe Terrena vos servem, e o vosso hálito, o vosso sangue, a vossa carne, se identificam com o hálito e o sangue e a carne da Mãe Terrena, para que o vosso espírito também se identifique com o espírito do vosso Pai Celestial. Pois em verdade vos digo, ninguém pode chegar ao Pai Celestial senão através da Mãe Terrena. Então todos os dias durante o processo deverá haver a comunhão com o anjo da luz solar, o anjo do ar e o anjo da água, através do banho de sol, sem roupa ou com pouca roupa, dependendo das circunstâncias, não é? Mas idealmente sem roupa, fazendo os pranayamas ou kriyas, ou exercícios respiratórios, ou enchendo bem o peito de ar, não é? O peito, tudo de ar. Depois lá, lá mais à frente eu demonstro, não é? E os enemas, não é? Verás que será muito importante. O sol e o ar serão um alimento indispensável neste tempo de completo jejum e possivelmente, idealmente, é fazer várias vezes ao dia essas respirações, esses banhos de sol. Vais ver que o teu corpo absorve tudo e traz nutrição, não é? Vais estar em jejum absoluto, apenas ingerindo água. E mais uma vez, não confundir isto com lavagem do cólon, é um processo profundamente espiritual. Então, na parte física da limpeza do cólon, sim, mas é muito além disso. Se a limpeza do cólon limpasse pecados e cortasse o acesso dos demónios, bom, isso seria uma descoberta fantástica. Enfim,
É importante frisar que toda a poluição ou adulteração, que é a mesma coisa, tanto ambiental, sonora, eletrónica, no ar, na água, na comida e em muitas, muitas coisas que nem irei mencionar, limita bem tudo isto. Fica difícil não sofrer as consequências de tudo isso, não é? Se é parte do desenho desta agenda demoníaca, bom, eu deixo ao vosso critério, não é? Mas tudo isso impossibilita ou dificulta a comunhão com os anjos na sua pureza. Mas procurando um lugar que ainda mantenha alguma pureza, já é muito bom. E dá para fazer o processo, não é? Mas é preciso entender que todas essas poluições, diferentes poluições, elas te deixam, não é? Recebendo todas essas impurezas no templo do corpo, não é? E de certa forma com a tua concordância, porque é o lugar onde tu vives, ou são políticas colocadas por aqueles que elegeste, então, de certa forma, mas talvez seja melhor tomar decisões melhores. Mas aí é com vocês. Isto é. Mas com critério, escolhendo muito bem onde se vive, ou procurando lugares adequados, mudando a alimentação, muito ainda se pode fazer para melhorar as adversidades. E especialmente, não é? A conexão. A conexão com Deus é o mais importante, pois ela guia todo o resto. Mas entendendo estas coisas dos anjos, não é? Depois a poluição, todos os teus hábitos errados alimentares e outros são atentados contra o templo do corpo, são pecados. E estes involuntários, de certa forma, têm o mesmo efeito, não é? Porque, mais uma vez, é o teu livre-arbítrio. Onde tu estás, quem eleges e por aí vai, não é? Então ninguém chega ao Pai sem a mãe terrena, sem devoção. Enquanto houver impurezas e não houver sacralidade, não haverá devoção pura. Enquanto não houver a visão de tudo ser sagrado e sentir essa sacralidade, não se chega ao Pai Celestial, a Deus. A mãe testa o filho, educa e o prepara para o Pai. Quando a criança mostra mestria em seu aprendizado, ela o apresenta ao Pai. Até lá, ela o bloqueia. Então, estar aqui é estar dentro da mãe divina, da mãe terrena, que é manifestação da mãe divina, e as experiências da vida são uma preparação para se voltar para o Pai Celestial. Então, quer seja pelo vazio da satisfação dos desejos, a parte boa da satisfação dos desejos, quer seja pela frustração e pelo sofrimento, acaba por chegar tudo no mesmo vazio existencial em relação àquilo que a alma busca. Então, esse é o aprendizado da mãe, e abrir os olhos para a sacralidade, para a devoção, para que depois possas ser encaminhado para o Pai. Continuando no Evangelho. Como nenhuma criancinha recém-nascida compreende os ensinamentos do Pai, enquanto a mãe não o tiver aleitado, banhado, assistido, adormecido e criado. Enquanto a criança ainda é pequena, seu lugar é com a mãe, a quem precisa obedecer. Quando chega à idade adulta, o pai a leva a trabalhar a seu lado no campo. E a criança só volta para a mãe ao soar da hora do jantar e da ceia. E agora o pai instrui o filho para que ele se torne experimentado nos trabalhos paternos. E quando o pai percebe que o filho compreende o seu ensino e faz bem o seu trabalho, dá-lhe todos os seus haveres. É muito bonito, porque não é o que está aqui escrito, é o que isto significa, a fim de que pertençam ao filho querido e este continue o trabalho do pai. Em verdade vos digo, bem-aventurado é o filho que aceita o conselho de sua mãe e se pauta por ele, e 100 vezes mais bem-aventurado é o filho que aceita o conselho de seu pai e também se pauta por ele. Pois vos foi dito, honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias possam ser longos na terra. Mas eu vos digo,
Filhos do homem, honrai vossa mãe terrena e cumpri todas as suas leis, para que os vossos dias possam ser longos sobre a terra. E honrai o vosso Pai Celestial, para que a vida eterna seja vossa nos céus. A imortalidade, não é? A realização divina. E honrai as leis da mãe terrena para que isso seja possível. Pois o Pai Celestial é 100 vezes maior do que todos os pais pela semente e pelo sangue, e a mãe terrena é maior que todas as mães pelo corpo. E mais querido é o Filho do Homem aos olhos do seu Pai Celestial e da sua mãe terrena, do que são os filhos aos olhos de seus pais pela semente e pelo sangue, e de vossas mães pelo corpo. E mais sábias são as palavras e as leis do vosso Pai Celestial e da vossa mãe terrena, do que as palavras e a vontade de todos os pais pela semente e pelo sangue, e de todas as mães pelo corpo. E mais valiosa também é a herança do vosso Pai Celestial e da vossa mãe terrena, o reino eterno da vida terrena e celestial, do que todas as heranças de todos os vossos pais pela semente e pelo sangue, e de todas as vossas mães pelo corpo. Então, o amor, a harmonia, a fraternidade, a empatia, o sair dos caminhos do sofrimento, a devoção, são os passos da mãe. E ela lhe dá o seu reino, e sem eles dificilmente se chega ao Pai. Quando o filho cresce, a mãe também o abençoa com vida longa na terra, dependendo do seu karma, e estando bem preparado, alcança a vida eterna do Pai. Mas é preciso ter atenção que nós vamos falar também de, além disto tudo, de alimentação, e vai passar por isso, mas todas este processo e todos os ensinamentos que Jesus está passando é para que se mantenha um alto nível vibratório, muito mais próximo da vibração de Deus, para que, seja vivido o reino de Deus aqui. Na realidade, só existe o aqui, e o reino de Deus é o aqui, e o aqui não é o que tu percebes como o aqui, porque os teus olhos não veem o que é divino. Quer dizer, veem, mas não sabem que é divino, e não é uma questão de saber, não tem exaltação, não tem glória. Então, quando o filho cresce e aprende as leis e a servir como instrumento de Deus, que é o que aquela história traduz, se purificando pela devoção ininterrupta a Deus, Ele lhe dá todos os seus haveres, todos os seus pertences, todo o seu reino de bem-aventurança que é a sua natureza. Lhe dá a realização de Deus, a vida eterna nos reinos celestiais, que é o reino de Deus, onde poderá continuar amando a Deus em comunhão completa, simultaneamente, como é o desejo do real devoto. Um devoto não busca a iluminação, ele apenas busca poder continuar a amar a Deus. E isto é-lhe permitido. É-lhe permitido simultaneamente com a realização de Deus. E não é contraditório. Os pais e as mães, pela semente, com as suas boas intenções, aspiram para os filhos valores mundanos, de acordo com os seus próprios medos e apegos e visão do mundo, ou seja, de acordo com a sua própria ignorância, que os levam pelos caminhos do sofrimento e à morte e renascimento, mantendo-os presos no samsara, e isto fazendo o melhor que podem. Já a mãe terrena, a mãe divina, prepara os seus filhos para Deus, e o Pai Celestial concede a vida eterna, a bem-aventurança, a imortalidade àqueles que chegam na perfeição da devoção. É um pouquinho diferente. Continuando com o Evangelho. E vossos irmãos verdadeiros
são todos aqueles que fazem a vontade do vosso Pai Celestial e da vossa Mãe terrena, e não vossos irmãos pelo sangue. Em verdade vos digo, vossos irmãos verdadeiros na vontade do Pai Celestial e da Mãe terrena vos amarão 1000 vezes mais que os vossos irmãos pelo sangue. Pois desde os tempos de Caim e Abel, quando os irmãos de sangue transgrediram a vontade de Deus, já não há irmandade verdadeira pelo sangue. E os irmãos se aveiem com os irmãos como estranhos. Portanto, eu vos digo, amai os vossos irmãos verdadeiros na vontade de Deus, 1000 vezes mais que os vossos irmãos de sangue. Pois vosso Pai Celestial é amor, vossa Mãe terrena é amor, pois o Filho do Homem é amor. Muito bonito. Então, na realidade, um buscador da verdade ou um devoto, a sua família são também todos aqueles que estão na mesma jornada em busca de Deus. Essa é a sua real família. A outra família apenas contribui com valores que atrasam a sua jornada espiritual. O verdadeiro buscador devoto deve morrer para o mundano para renascer para a jornada espiritual. Não tem jeito. A ligação com a família, os valores que a família tradicional comum, mundana tem, só atrasam o devoto, aquilo que quer chegar a Deus. E então, a família do devoto são os outros devotos, os outros buscadores da verdade, que também buscam a Deus. E se ele não morrer para o mundo, não tem como nascer para a senda espiritual verdadeiramente. Então, de alguma forma, ele vai ter que morrer, não é? Tanto que na Índia, ou entrar na vida monástica, sânias, não é? Existe uma cerimónia de cremação, como se estivesse a ser cremado, e ele morre para o mundo, a família passa a tratar como morreu, não é? E especialmente para ele. Ele morreu para o mundo, para as responsabilidades do mundo, para as ligações com o mundo, e nasceu para o caminho espiritual, para buscar a Deus exclusivamente. Muito bem. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Om Swaha Abhaya Atmani Burishta Om Shro